Um breve resumo do livro estará na descrição para que você possa decidir se quer ou não escutar ou ler. Se quiser comprar o livro e ajudar o canal, acesse o link na descrição. Livro, Seu Poder Invisível. Por Genevieve Behrens. Prefácio. Estas páginas foram escritas com o propósito de fornecer-lhe uma chave para a realização de seus desejos e para explicar que o medo deve ser totalmente banido de sua consciência para que você obtenha a posse das coisas que deseja. Isso pressupõe, é claro, que o seu desejo de posse é baseado em sua aspiração por uma felicidade maior. Por exemplo, você sente que a posse de mais dinheiro, terras ou amigos o deixará mais feliz, e seu desejo de posse dessas coisas surge da convicção de que sua posse lhe trará liberdade e contentamento. Em seu esforço para possuir, você descobrirá que a coisa que mais precisa é consistentemente ser o seu melhor ser. Certa manhã, depois da aula, um homem veio até mim e perguntou se eu falaria a palavra de suprimento para ele, pois ele estava tristemente na necessidade de dinheiro. Ele me ofereceu uma nota de $5 com a observação: cara senhora, isso é metade de cada dólar que eu tenho no mundo. Estou em dívida, minha esposa e meu filho não têm a roupa apropriada, na verdade, preciso ter dinheiro. Expliquei-lhe que o dinheiro era o símbolo da substância diferenciada, que essa substância preenchia todo o espaço, que estava presente para ele naquele exato momento e que se manifestaria a ele como o dinheiro que ele exigia. Mas, ele questionou, pode ser tarde demais. Eu disse a ele que não poderia vir tarde demais, já que estava eternamente presente. Ele entendeu e obteve o aumento da minha palavra falada. Não vi mais o homem, mas 6 meses depois recebi uma carta dele dizendo que ele estava em Nova Orleans. Ele disse: estou bem estabelecido aqui na minha profissão regular de fotografia, eu possuo minha própria casa, tenho um carro próprio e geralmente estou prosperando. E querida senhora Behrens, quero agradecer-lhe por me tirar das profundezas daquele dia em Nova York. 3 dias depois de falar com você, um homem que não via há anos me encontrava na rua. Quando eu expliquei a minha situação para ele, ele me emprestou o dinheiro para pagar minhas contas e descer. Aqui. O cheque em anexo é para ajudá-lo a continuar seu maravilhoso trabalho de ensinar às pessoas como alcançar mentalmente e receber seu suprimento. Inesgotável. Eu não aceitaria nada pela minha compreensão como você me deu. Deus te abençoe. Um sentimento de que posses maiores, não importa de que tipo elas possam ser, trarão consigo contentamento ou felicidade, é um mal-entendido. Nenhuma pessoa, lugar ou coisa pode lhe dar felicidade. Eles podem lhe dar motivo de felicidade e um sentimento de contentamento, mas a alegria de viver vem de dentro. Portanto, é aqui recomendado que você faça o esforço para obter as coisas que você sente que lhe trarão alegria, contanto que seus desejos estejam de acordo com a alegria de viver. Também é desejável, neste volume, sugerir as possibilidades reservadas para todos que fazem um esforço persistente para entender a lei da visualização, e que fazem aplicação prática desse conhecimento em qualquer plano que possam ser. A palavra esforço, como aqui empregada, não pretende transmitir a ideia de tensão. Todo estudo e meditação devem ser sem tensão ou tensão. Foi meu esforço mostrar que, começando no início da ação criativa, ou imagem mental, certos resultados correspondentes certamente virão. Enquanto as leis do universo não podem ser alteradas, elas podem ser feitas para trabalhar sob condições específicas, produzindo assim resultados para o avanço individual que não podem ser obtidos sob o funcionamento espontâneo da lei fornecida pela natureza. No entanto, estas sugestões eu dei, das possibilidades reservadas para você, através da visualização, podem levá-lo além de sua experiência passada, em nenhum lugar elas quebram a continuidade da lei de causa e efeito. Se através das sugestões aqui dadas, qualquer um é levado a perceber que sua mente é um centro através do qual a todo o poder que existe está em operação, simplesmente esperando para ser dado direção no único caminho através do qual ele pode levar a ação específica, e isso significa reação em forma concreta ou física, então a missão a qual este livro é dedicado foi cumprida.
Tente lembrar que a imagem que você pensa, sente e vê é refletida na mente universal, e pela lei natural da ação recíproca deve retornar a você na forma espiritual ou física. O conhecimento desta lei de ação recíproca entre o indivíduo e a mente universal abre a você livre acesso a tudo o que você deseja possuir ou ser. Deve-se ter em mente que tudo isso pode ser verdade apenas para o indivíduo que reconhece que obtém seu poder de fazer uma imagem mental permanente do Espírito Universal da vida de toda origem, e pode ser usado construtivamente somente enquanto é empregado e retido em harmonia com a natureza do Espírito que o originou. Para assegurar isso, não deve haver inversão do pensamento do indivíduo em relação ao seu relacionamento com este Espírito Universal de origem, que é o de um filho, através do qual a mente dos pais age e reage. Assim condicionado, o que quer que você pense e se sinta, o espírito criativo da vida está fadado a reproduzir fielmente em uma reação correspondente. Essa é a grande razão para imaginar a si mesmo e a seus assuntos do jeito que você deseja que eles sejam, como fatos existentes, embora invisíveis ao olho físico, e vivendo em sua imagem. Um esforço honesto para fazer isso, sempre reconhecendo que sua própria mente é uma projeção do espírito de origem, provará a você que o melhor que existe é seu em todos os seus caminhos. GB Los Angeles, Califórnia, maio de 1929. Capítulo I. Ordem de visualização. O exercício da faculdade de visualização mantém sua mente em ordem e atrai para você as coisas que você precisa para tornar a vida mais agradável de uma maneira ordenada. Se você se treinar na prática de imaginar deliberadamente seu desejo e examinar cuidadosamente sua imagem, logo descobrirá que seus pensamentos e desejos prosseguem em uma procissão mais ordenada do que nunca. Tendo atingido um estado de mentalidade ordenada, você não está mais em um estado constante de pressa mental. Depressa é o medo e, consequentemente, destrutivo. Em outras palavras, quando sua compreensão compreende o poder de visualizar o desejo do seu coração e mantê-lo com a sua vontade, ele atrai para você todas as coisas necessárias para o cumprimento desse quadro pelas vibrações harmoniosas da lei da atração. Você percebe que, como a ordem é a primeira lei do céu, e a visualização coloca as coisas em sua ordem natural, então deve ser uma coisa celestial para visualizar. Todo mundo visualiza, quer ele saiba ou não. Visualizar é o grande segredo do sucesso. O uso consciente desse grande poder atrai para você recursos multiplicados, intensifica sua sabedoria e permite que você faça uso de vantagens que antes não reconhecia. Uma senhora uma vez me procurou por ajuda na venda de uma propriedade. Depois que eu expliquei a ela como fazer uma imagem mental da venda, passando pelos detalhes mentalmente, exatamente como ela faria se a propriedade fosse vendida, ela veio uma semana depois e me contou como um dia ela estava andando na rua, quando de repente lhe ocorreu o pensamento de ir e ver um certo negociante de imóveis, a quem ela ainda não tinha estado. Ela hesitou por um momento quando teve a ideia, pois parecia que aquele homem não podia vender sua propriedade. No entanto, com a força do que eu disse a ela, ela seguiu a liderança e foi até o homem do mercado imobiliário, que vendeu a propriedade para ela em apenas 3 dias depois que ela se aproximou dele pela primeira vez. Isso estava simplesmente acompanhando a lei natural de demanda e oferta. Nós agora voamos pelo ar, não porque alguém tenha sido capaz de mudar as leis da natureza, mas porque o inventor da máquina voadora aprendeu como aplicar as leis da natureza e, fazendo uso ordenado delas, produziu o resultado desejado. No que diz respeito às forças naturais, nada mudou desde o começo. Não havia aviões no primeiro ano, porque aqueles daquela geração não podiam conceber a ideia como uma possibilidade prática e funcional. Ainda não foi feito, foi o argumento, e isso não pode ser feito. No entanto, as leis e os materiais para máquinas voadoras práticas existiam então como agora. Trovar nos conta que a grande lição que aprendeu com o avião e com a telegrafia sem fio é o triunfo do princípio sobre o precedente, a elaboração de uma ideia até sua conclusão lógica, apesar do testemunho contrário acumulado de toda a experiência passada. Com esse exemplo antes de você, você deve perceber que ainda há segredos maiores a serem divulgados. Além disso, você segura a chave dentro de si mesmo,
com a qual destrava a câmara secreta que contém o desejo do seu coração. Tudo o que é necessário para que você possa usar essa chave e tornar sua vida exatamente o que você deseja, é uma investigação cuidadosa das causas invisíveis que se afastam de todas as condições externas e visíveis. Então, traga essas causas invisíveis para a harmonia com a sua concepção, e você descobrirá que pode realizar realidades práticas de possibilidades que, no momento, parecem ser apenas sonhos fantásticos. Uma mulher veio a mim em Nova York pedindo ajuda, pois estava desempregada. Eu falei a palavra de suprimento sempre presente para ela e intensifiquei-a mentalmente vendo a mulher na posição que ela sonhou, mas que ela tinha sido incapaz de fazer uma realidade prática. Naquela mesma tarde telefonou e disse que mal podia acreditar em seus sentidos, pois acabará de tomar exatamente o tipo de posição que queria. O empregador disse que ela estava querendo uma mulher como ela há meses. Todos nós sabíamos que o balão era o antepassado do avião. Em 1766, Henry Cavendish, um nobre inglês, provou que o gás hidrogênio era 7 vezes mais leve que o ar. A partir dessa descoberta, o balão passou a existir e, a partir do balão comum, o dirigível, um dirigível em forma de charuto, evoluiu. O estudo da aeronáutica e as leis da locomoção aérea de aves e projéteis levaram à crença de que mecanismos poderiam ser evoluídos para que máquinas mais pesadas que o ar pudessem viajar de um lugar para outro e permanecer no ar pela manutenção de grande velocidade, que superaria pela força propulsora a lei ordinária da gravitação. O professor Langley, de Washington, que desenvolveu grande parte da teoria que os outros posteriormente aperfeiçoaram, foi submetido a muito escárnio quando enviou um modelo de avião para cima, apenas para que ele enterrasse o nariz nas águas barrentas do rio Potomac. Mas os irmãos Wright, que experimentaram mais tarde, perceberam a possibilidade de viajar pelo ar em uma máquina que não tinha bolsa de gás. Eles se viram aproveitando este meio de transporte com grande facilidade. Disse que um dos irmãos diria ao outro, quando suas experiências variadas não resultaram como eles esperavam: tudo bem, irmão, eu posso me ver andando naquela máquina, e ela viaja fácil e firmemente. Os irmãos Wright sabiam o que queriam e mantinham suas fotos constantemente diante deles. Agora, o transporte pelo ar está se desenvolvendo rapidamente e todos temos certeza de que, no futuro próximo, se tornará um método de viagem tão comum quanto o automóvel. Ao visualizar ou fazer uma imagem mental, você não está tentando mudar as leis da natureza. Você está cumprindo-os. Seu objetivo na visualização é colocar as coisas em ordem regular tanto mental quanto fisicamente. Quando você percebe que esse método de empregar o poder criativo traz seus desejos, um após o outro, para a realização prática e material, sua confiança na misteriosa mas inabalável lei da atração, que tem sua central no coração de suas palavras. Imagine, torna-se supremo. Nada pode abalar isso. Você nunca sente que é necessário tirar qualquer coisa de outra pessoa. Você aprendeu que pedir e buscar tem, como seus correlatos, receber e encontrar. Você sabe que tudo o que você precisa fazer é começar a substância plástica do universo fluindo nos moldes de pensamento que sua imagem-desejo proporciona. Capítulo 2. Como atrair a si mesmo as coisas que você deseja. O poder dentro de você que lhe permite formar uma imagem de pensamento é o ponto de partida de tudo o que existe. Em seu estado original, é a substância sem forma indiferenciada da vida. Sua imagem de pensamento faz o modelo, por assim dizer, em que essa substância sem forma toma forma. Visualizar ou mentalmente ver as coisas e as condições como você deseja que elas sejam, é a condensação, o poder especializado em você que pode ser ilustrado em comparação com a lente de uma lanterna mágica, que é um dos melhores símbolos da faculdade de imagens. Ele ilustra a ideia do trabalho do espírito criativo no plano da iniciativa e seleção. Ou em sua forma concentrada e especializada, de uma maneira notavelmente clara. O slide da imagem ilustra sua própria imagem mental, invisível na lanterna de sua mente até que você acenda a luz da sua vontade. Quer dizer,
você ilumina seu desejo com fé absoluta que o espírito criativo da vida, em você, está fazendo o trabalho. Pelo fluxo constante da luz da vontade no espírito, sua imagem desejada é projetada na tela do mundo físico, uma reprodução exata da imagem em sua mente. Uma mulher veio pedir ajuda para o marido retornar a ela. Ela disse que estava muito infeliz e solitária sem ele e desejava estar reunida. Eu disse a ela que ela não podia perder amor e proteção, porque ambos pertenciam a ela. Ela perguntou o que deveria fazer para recuperar o marido. Disse-lhe que seguisse o grande poder da intuição e pensasse em seu marido como perfeitamente livre na personificação de tudo que um marido deveria ser. Ela foi embora muito feliz, mas voltou em alguns dias para me dizer que seu marido desejava um divórcio para se casar novamente. Ela estava bastante agitada e evidentemente relaxou sua vontade seguindo as instruções dadas na entrevista anterior. Mais uma vez eu disse a ela para manter constantemente em sua mente que a proteção amorosa do espírito da vida a guiaria em perfeita felicidade. Um mês depois, ela voltou e disse que seu marido havia se casado com a outra mulher. Desta vez ela perdeu completamente o controle mental. Repeti as palavras para ela como antes e ela recuperou o equilíbrio. 2 meses depois, ela voltou para mim, cheia de alegria. Seu marido veio até ela, implorando-lhe perdão, e dizendo-lhe que erro terrível ele havia cometido, já que ele não poderia ser feliz sem ela. Eles agora estão vivendo felizes juntos e ela, pelo menos, aprendeu a necessidade de manter seu desejo imaginado firmemente no lugar pelo uso de sua vontade. Visualizar sem uma vontade suficientemente firme para inibir cada pensamento e sentimento contrário ao seu pensamento imaginado seria tão inútil quanto uma lanterna mágica sem a luz. Por outro lado, se a sua vontade é suficientemente desenvolvida para tornar ousada a sua imagem em pensamento e sentimento, sem nenhuma dúvida, simplesmente percebendo que o seu pensamento é o grande poder de atração, então a sua imagem mental é tão certa de ser projetada em seu mundo físico quanto um slide de imagem colocado em uma lanterna mágica aparece na tela. Tente projetar a imagem em uma lanterna mágica com uma luz que está constantemente mudando de um lado para o outro, e você produzirá o efeito de uma vontade incerta. É tão necessário que você sempre tenha uma imagem forte e firme de sua imagem, como é ter uma forte luz constante atrás de um slide de imagem. A garantia jubilosa com a qual você faz a sua foto é o ímã muito poderoso da fé, e nada pode obliterá-la. Você está mais feliz do que nunca, porque aprendeu a saber onde está sua fonte de suprimento e confia na sua resposta infalível à direção que lhe dá. Tudo dito e feito, a felicidade é a única coisa que todo ser humano quer, e o estudo da visualização permite que você tire mais proveito da vida do que jamais desfrutou antes. As possibilidades crescentes continuam se abrindo cada vez mais diante de você. Certa vez, um homem de negócios me disse que, desde a prática da visualização e o hábito de dedicar alguns minutos todos os dias a pensar em seu trabalho como ele desejava que fosse, de uma maneira ampla, suas ordens haviam mais do que dobrado em 6 meses. Seu método era entrar em uma sala todas as manhãs antes do café da manhã e fazer um inventário mental de seus negócios, como ele havia deixado na noite anterior, e depois ampliar-se sobre ele. Ele disse que expandiu dessa maneira, até que seus assuntos estavam em uma condição extraordinariamente bem-sucedida. Ele se via em seu escritório fazendo tudo o que queria. Sua ocupação exigia que ele conhecesse muitos estranhos todos os dias. Em sua imagem mental, ele se viu conhecendo essas pessoas, entendendo suas necessidades e fornecendo-as da maneira que desejavam. Esse hábito, disse ele, fortaleceu e firmou sua vontade de uma maneira quase inconcebível. Além disso, vendo mentalmente as coisas como desejava, ele adquiriu o sentimento confiante de que certo poder criativo estava se exercitando, para ele e através dele, com o propósito de melhorar seu pequeno mundo. Quando você começa a visualizar seriamente, pode sentir, como muitos outros, que alguém pode estar formando a mesma imagem que você, e que, naturalmente, não seria adequado ao seu propósito. Não se preocupe com isso.
Basta tentar perceber que sua imagem é um exercício ordenado do poder criativo universal especificamente aplicado. Então você pode ter certeza de que ninguém pode trabalhar em oposição a você. A lei universal da harmonia impede isso. Empenhe-se para ter em mente que sua imagem mental é a mente universal, exercendo especificamente seus poderes inerentes de iniciativa e seleção. Deus, ou mente universal, fez o homem com o propósito especial de se diferenciar por meio dele. Tudo o que existe surgiu da mesma maneira, por essa mesma lei da autodiferenciação e pelo mesmo propósito. Primeiro veio a ideia, a imagem mental, ou o protótipo da coisa, que é a própria coisa em sua incipiência. O grande arquiteto do universo se contemplou como manifestando através de seu oposto polar, a matéria, e a ideia se expandiu e se projetou até que tenhamos não apenas um mundo, mas muitos mundos. Muitas pessoas perguntam, mas por que deveríamos ter um mundo físico? A resposta é, e porque é a natureza da substância que originou se solidificar, sob diretividade em vez de atividade, assim como é da natureza da cera endurecer quando torna-se frio, ou o gesso de Paris para se tornar firme e sólido quando exposto ao ar. Sua imagem é a mesma substância divina em seu estado original, tomando forma através do centro individualizado da operação divina, em sua mente, e não há poder para impedir que essa combinação de substância espiritual se torne uma forma física. É a natureza do espírito completar o seu trabalho, e uma ideia não está completa até que ela tenha se tornado um veículo. Nada pode impedir que a sua foto entre em forma concreta, exceto o mesmo poder que lhe deu origem, você mesmo. Suponha que você deseje ter uma sala mais organizada. Você olha para o seu quarto e a ideia de ordem sugere caixas, armários, prateleiras, ganchos e assim por diante. A caixa, o armário e os ganchos são todas ideias concretas de ordem, porque são os veículos pelos quais a ordem e a harmonia se sugerem. Capítulo 3. Relação entre forma mental e física. Algumas pessoas sentem que não é adequado visualizar as coisas. É muito material, dizem eles. Por quê? A forma material é necessária para o reconhecimento do espírito do ponto de vista individual, e este é o meio pelo qual o processo criativo é levado adiante. Portanto, longe de a matéria ser uma ilusão e algo que não deveria ser, a matéria é o canal necessário para a autodiferenciação do espírito. No entanto, não é meu desejo levá-lo a um raciocínio científico demorado e cansativo, a fim de remover o mistério da visualização e colocá-lo em uma base lógica. Naturalmente, cada indivíduo fará isso à sua maneira. Meu único desejo é mostrar a você a maneira mais fácil que conheço, que é a estrada na qual Trovard me guia. Tenho certeza de que concluirá, como eu, que o único mistério em conexão com a visualização é o mistério da vida tomando forma, governada por leis imutáveis e de fácil compreensão. Todos nós possuímos mais poder e maiores possibilidades do que imaginamos, e visualizar é um dos maiores desses poderes, traz outras possibilidades à nossa observação. Quando paramos para pensar por um momento, percebemos que, para um cosmo existir, deve ser o resultado de uma mente cósmica, que liga todas as mentes individuais a uma certa unidade genérica de ação, produzindo assim todas as coisas como realidades. E nada como ilusões. Se você tomar este pensamento de Trovard e meditar sobre ele sem preconceito, você certamente perceberá que a forma material concreta é uma necessidade absoluta do processo criativo, também é que a matéria não é uma ilusão, mas um canal necessário através do qual a vida se diferencia. Se você considerar a matéria em sua ordem correta, como o polar oposto ao espírito, você não encontrará nenhum antagonismo entre eles. Pelo contrário, juntos eles constituem um todo harmonioso. E quando você percebe isso, você sente, em sua prática de visualização, que você está trabalhando da causa para o efeito, do começo ao fim. Na realidade, a sua imagem mental é a operação especializada do espírito de origem. Pode-se falar por horas em linhas puramente científicas, mostrando, como diz Trovard, que a matéria-prima para a formação dos sistemas solares é distribuída universalmente por todo o espaço. Contudo,
a investigação mostra que, enquanto os céus estão cheios de milhões de sóis, existem espaços que não mostram sinais de atividade cósmica. Sendo isto verdade, deve haver algo que iniciou a atividade cósmica em certos lugares, enquanto passa sobre outros em que a matéria-prima estava igualmente disponível. A princípio, pode-se atribuir o desenvolvimento da energia cósmica às próprias partículas etéricas. Após investigação, no entanto, achamos que isso é matematicamente impossível em um meio que é igualmente distribuído pelo espaço, pois todas as suas partículas estão em equilíbrio, portanto, nenhuma partícula possui em si um poder maior de originar o movimento do que a outra. Assim, descobrimos que o movimento inicial, embora trabalhem através das partículas da substância primária, não são as próprias partículas. É isso que queremos dizer quando falamos do Espírito. Esse mesmo poder que trouxe à existência a substância universal trará seu pensamento individual ou imagem mental para a forma física. Não há diferença no poder. A única diferença é uma diferença de grau. O poder e a substância são os mesmos. Somente ao elaborar sua imagem mental, ela transferiu sua energia criativa do universal para o particular e está trabalhando da mesma maneira infalível em seu centro específico, sua mente. Capítulo 4. Operação do seu quadro mental. A operação de um grande sistema telefônico pode ser usada como um símile. A central principal, ou central, subdivide-se em muitas centrais de ramo, estando cada ramo em conexão direta com a central principal, e cada ramo individual reconhecendo a fonte de sua existência, relata todas as coisas à sua cabeça central. Portanto, quando a assistência de qualquer natureza é necessária, de novos suprimentos, reparos difíceis a serem feitos, ou o que não acontecer, o ramo em necessidade vai imediatamente ao seu chefe central. Não pensaria em referir suas dificuldades, ou seus sucessos, à principal central de um sistema telegráfico, embora possam pertencer à mesma organização. Essas diferentes centrais de ramo sabem que o único remédio para qualquer dificuldade deve vir do centro do qual foram projetadas e ao qual estão sempre ligadas. Se nós, como ramos individuais da mente universal, referíssemos nossas dificuldades da mesma maneira confiante à fonte da qual fomos projetados e usássemos os remédios que ela forneceu, perceberíamos o que Jesus quis dizer quando disse: "Pergunte e recebereis." Todos os nossos requisitos seriam cumpridos. Certamente o pai deve suprir a criança. O tronco da árvore não pode deixar de prover seus galhos. Um homem veio a mim em grande aflição, dizendo que estava prestes a perder sua casa no sul. Em suas próprias palavras, foi hipotecado até o fim, e seus credores iriam encerrar. Era a casa em que ele nascerá e crescerá até a juventude, e a ideia de perdê-lo encheu seu coração e sua mente de pesar, não apenas do ponto de vista do dinheiro, mas do ponto de vista da associação sentimental. Eu expliquei a ele que o poder que o trouxe à existência o fez com o propósito de expressar seu suprimento ilimitado através dele, que não havia poder na terra que pudesse afastá-lo de sua fonte, exceto sua própria consciência, e que, na realidade, ele não seria cortado então. Eu expliquei a ele que ele tinha, mas foi incapaz de reconhecer que estava lá, e disse a ele: "E a substância infinita está se manifestando em você agora." Na semana seguinte, no domingo, pouco antes de deixar meu camarim no Teatro Selvin para dar minha mensagem da tarde, recebi a seguinte nota: "Cara Sra. Berren, quero que você saiba que sou o homem mais feliz de toda a cidade de Nova York. Minha casa no sul está salva. O dinheiro veio da maneira mais miraculosa, e eu telegrafei o suficiente para pagar a hipoteca. Por favor, diga às pessoas esta tarde sobre este maravilhoso poder." Você pode ter certeza que eu fiz, explicando a eles que tudo o que é animado ou inanimado é chamado à existência ou por um poder que não se destaca. O poder que cria a imagem mental, a substância espiritual originadora de seu desejo imaginado, não se destaca. Projeta a substância de si mesma, que é uma contraparte solidificada de si mesma, enquanto que, o poder, permanece invisível ao olho físico.
Aqueles irão apreciar o valor de visualizar quem é capaz de perceber o significado de Paulo quando ele disse: os mundos foram formados pela palavra de Deus. As coisas que são vistas não são feitas de coisas que aparecem. Não há nada incomum ou misterioso na ideia de que o seu desejo imaginado venha a ser uma evidência material. É o funcionamento de uma lei universal e natural. O mundo foi projetado pela autocontemplação da mente universal, e esta mesma ação está ocorrendo em seu ramo individualizado que é a mente do homem. Tudo em todo o mundo, desde o chapéu na cabeça até as botas nos pés, tem seu começo em mente e passa a existir exatamente da mesma maneira. Todos são pensamentos projetados, solidificados. Seu avanço pessoal na evolução depende de seu uso correto do poder de visualizar, e seu uso depende de você reconhecer que você mesmo é um centro particular através do qual o espírito de origem está encontrando uma expressão sempre nova para potencialidades, existente dentro de si mesmo. Isso é evolução. Sua imagem mental é a força de atração que evolui e combina a substância de origem em forma específica. Sua imagem é a casa de força combinada e em evolução, em um sentido generativo, por assim dizer, através do qual o espírito criativo originador se expressa. Sua ação criativa é ilimitada, sem começo e sem fim, e sempre progressiva e ordeira. Prossegue etapa por etapa, cada etapa sendo uma preparação necessária para a pessoa a seguir. Agora vamos ver se podemos ter uma ideia dos diferentes estágios pelos quais as coisas no mundo se tornaram. Trovard diz: se pudermos chegar ao princípio de funcionamento que está produzindo esses resultados, podemos rapidamente e facilmente dar a ele uma aplicação pessoal. Primeiro, descobrimos que o pensamento da vida originadora, ou espírito, concernente a si mesmo é sua simples consciência de seu próprio ser, e isto, exigindo uma relação com alguma outra coisa, produz um éter primário, uma substância universal da qual tudo no mundo deve crescer. Trovard também nos diz que, embora essa consciência de ser seja um fundamento necessário para quaisquer outras possibilidades, não é muito para se falar. É o mesmo com o espírito individualizado, que é você mesmo. Antes que você possa ter a ideia de fazer uma imagem mental de seu desejo como algo prático, você deve ter alguma ideia de seu ser, do seu eu sou, aí tão logo você esteja consciente da sua eu sou, você começa a desejar desfrutar da liberdade que esta consciência sugere. Você quer fazer mais e ser mais, e ao cumprir esse desejo dentro de você, o espírito localizado inicia atividades conscientes em você. A coisa com a qual você está mais preocupado é a ação específica do espírito criativo da vida, a mente universal especializada. O germe de Deus localizado em você é sua personalidade, sua individualidade. Como a alegria da liberdade absoluta é a natureza inerente desse germe divino, é natural que ele se empenhe em se divertir através de seu centro específico. E à medida que você cresce na compreensão de que seu ser, sua individualidade, é Deus se particularizando, você naturalmente desenvolve tendências divinas. Você quer aproveitar a vida e a liberdade. Você quer liberdade em seus assuntos, bem como em sua consciência, e é natural que você deva. Com esse desejo progressivo, sempre há um fraco quadro de pensamento. Conforme seu desejo e seu reconhecimento se transformam em um desejo intenso, esse desejo se torna uma imagem mental clara. Por exemplo, uma jovem que estuda música deseja ter um piano para praticar em casa. Ela quer tanto o piano que ela possa vê-lo mentalmente em um dos quartos. Ela segura a imagem do piano e se entrega ao reflexo mental do prazer e da vantagem de ter o piano no canto da sala de estar. Um dia ela encontra lá, assim como ela imaginou. À medida que você cresce no entendimento de quem você é, de onde você veio, qual é o propósito do seu ser e como você deve cumprir o propósito para o qual se destina, você se tornará um centro cada vez mais perfeito através do qual o espírito criativo da vida pode se divertir. E você perceberá que só pode haver um processo criativo preenchendo todo o espaço, que é o mesmo em sua potencialidade, seja ele universal ou individual. Além disso, tudo o que existe, seja no plano do visível ou invisível,
teve sua origem na ação localizada do pensamento, ou uma imagem mental, e isso inclui a si mesmo, porque você é o espírito universal localizado, e a mesma ação criativa está tomando lugar através de você. Agora você está, sem dúvida, se perguntando por que há tanta doença e miséria no mundo. Se o mesmo poder e inteligência que trouxe o mundo à existência está em operação na mente do homem, por que ele não se manifesta como força, alegria, saúde e abundância? Se alguém pode ter seus desejos satisfeitos apenas fazendo uma imagem mental desse desejo, mantendo-o com a vontade sem ansiedade, fazendo no plano externo tudo o que parece necessário para realizar o desejo, então parece não haver motivo para isso. A existência de doença e pobreza. Certamente ninguém deseja também. A primeira razão é que poucas pessoas se darão ao trabalho de investigar o princípio de funcionamento das leis da vida. Se o fizessem, logo se convenceriam de que não há necessidade da doença e da pobreza que vemos sobre nós. Eles perceberiam que a visualização é um princípio e não uma falácia. Há alguns que acham que vale a pena estudar esta lei simples, embora absolutamente infalível, que os libertará da escravidão. No entanto, a corrida como um todo não está disposta a dar o tempo necessário para o estudo. É muito simples ou muito difícil. Eles podem fazer uma foto de seu desejo com um pouco de compreensão da visualização por um dia ou dois, mas com mais frequência é por uma hora ou mais. Se você insistir em ver-se mentalmente cercado por coisas e condições como gostaria que fossem, você compreenderá que a energia criativa envia sua substância na direção indicada pela tendência de seus pensamentos. Aqui reside a vantagem de manter seu pensamento na forma de uma imagem mental. Um homem do ramo de hardware em Nova Jersey veio a mim com grande aflição. Ele teria que entrar em falência a menos que algo acontecesse em uma quinzena. Ele disse que nunca tinha ouvido falar de visualização. Eu expliquei a ele como fazer uma imagem mental de seu negócio aumentar, em vez de uma imagem de perdê-lo. Em cerca de um mês ele voltou muito feliz e me contou como ele havia conseguido. Ele disse: "Eu tenho todas as minhas dívidas pagas, e minha loja está cheia de novos suprimentos." Seu negócio então era sólido. Foi lindo ver a sua fé. Quanto mais entusiasmo e fé você puder colocar na sua imagem, mais rapidamente ela ficará visível, e seu entusiasmo será aumentado, mantendo o seu desejo em segredo. No momento em que você fala para qualquer alma viva, naquele momento seu poder é enfraquecido. Seu poder, seu ímã de atração não é tão forte, consequentemente, não pode chegar tão longe. Quanto mais perfeitamente um segredo entre sua mente e seu eu exterior é guardado, mais vitalidade você confere ao seu poder de atração. Diz os problemas para enfraquecê-los, tirá-los da mente, e quando um pensamento é dado, seu poder é dissipado. Fale sobre si mesmo e até mesmo escreva, depois destrua o papel. No entanto, isso não significa que você deve esforçar-se para obrigar o poder a elaborar sua imagem nas linhas especiais que você acha que deveria. Esse método logo o esgotaria e atrapalharia o cumprimento do seu propósito. Um parente rico não precisa necessariamente morrer, ou alguém perder uma fortuna nas ruas, para materializar os US$10.000 que você imagina mentalmente. Um dos porteiros do prédio em que eu morava ouvia muito da imagem mental dos desejos dos visitantes que saíam dos meus aposentos. O desejo médio foi de US$500. Ele considerou que os $5 estavam mais em sua linha e começou a visualizá-lo, sem a menor ideia de onde ou como ele estava para obtê-lo. Meu papagaio voou pela janela e eu telefonei para os homens no pátio para pegar para mim. Pegou, e ele mordeu no dedo. O porteiro, que usava luvas e não temia uma mágoa semelhante, segurou-a e trouxe-a para mim. Dei-lhe 5 notas de $1 por seu serviço. Essa recompensa súbita o surpreendeu. Ele me disse entusiasticamente que estava visualizando por apenas US$5, apenas por ouvir que os outros visualizavam. Ele ficou encantado com a inesperada percepção de sua imagem mental. Tudo o que você precisa fazer é fazer uma imagem mental do desejo do seu coração,
e mantê-lo alegremente no lugar com sua vontade, sempre consciente de que o mesmo poder infinito que trouxe o universo à existência o trouxe à forma com o propósito de se divertir em e através de você. E como tudo é vida, amor, luz, poder, paz, beleza e alegria, e é o único poder criativo que existe, a forma que assume depende de você, depende da direção dada por seu pensamento. Em você é indiferenciado, esperando para tomar qualquer direção, dado que ele passa através do instrumento que ele fez para o propósito de autodistribuição, você. É esse poder que permite que você transfira seus pensamentos de uma forma para outra. O poder de mudar sua mente é o poder universal individualizado tomando a iniciativa, dando direção à substância não formada contida em todo pensamento. É a coisa mais simples do mundo para dar a esta substância altamente sensível qualquer forma que você desejar, através da visualização. Qualquer um pode fazer isso com um pequeno gasto de esforço. Uma vez que você realmente acredita que sua mente é um centro através do qual a substância não formada de tudo que existe em seu mundo toma forma involuntária, a única razão pela qual sua imagem nem sempre se materializa é porque você introduziu algo antagônico ao princípio fundamental. Muitas vezes este elemento destrutivo é causado pela frequência com que você muda suas fotos. Depois de muitas dessas mudanças, você decide que seu desejo original é o que você quer, afinal. Após essa conclusão, você começa a se perguntar por que, sendo sua primeira foto, não se materializou. A substância com a qual você está lidando mentalmente é mais sensível do que o filme do fotógrafo mais sensível. Se, ao tirar uma foto, você de repente se lembrar de que já havia tirado uma foto no mesmo prato, não esperaria um resultado perfeito de nenhuma das fotos. Por outro lado, você pode ter tirado 2 fotos no mesmo prato inconscientemente. Quando a placa foi desenvolvida, e a imagem entra em visão física, você não condena o princípio da fotografia, nem fica intrigado em entender por que sua foto ficou tão insatisfatória. Você não acha que é impossível obter uma boa e clara imagem do assunto em questão. Você sabe que pode fazê-lo, simplesmente começando do começo, colocando uma nova placa e determinando ter mais cuidado ao tirar sua foto da próxima vez. Se estas linhas forem seguidas, você tem certeza de um resultado satisfatório. Se você proceder da mesma maneira com a sua imagem mental, fazendo sua parte em um estado de espírito correspondentemente confiante, o resultado será igualmente perfeito. As leis da visualização são tão infalíveis quanto as leis que regem a fotografia. De fato, a fotografia é o resultado da visualização. Novamente, seus resultados em visualizar o cumprimento de seus desejos podem ser imperfeitos, e seus desejos atrasados, através do uso indevido deste poder, devido ao pensamento de que o cumprimento de seu desejo é contingente a certas pessoas ou condições. O princípio de origem não é de forma alguma dependente de qualquer pessoa, lugar ou coisa. Não tem passado e não conhece futuro. A lei é que o princípio criativo originador da vida é a universal aqui e eterno agora. Ele cria seus próprios veículos pelos quais operar. Portanto, a experiência passada não tem relação com a sua imagem atual. Portanto, não tente obter o seu desejo através de um canal que pode não ser natural para ele, mesmo que pareça razoável para você. Seu sentimento deve ser que a coisa, ou a consciência, que você tanto deseja, é normal e natural, uma parte de si mesmo, uma forma de sua evolução. Se você puder fazer isso, não há poder para impedir que você aproveite o cumprimento da imagem que você tem em mente, ou qualquer outra que você possa criar. Capítulo V. Expressões de iniciantes. Centenas de pessoas perceberam que a visualizar é uma lâmpada de Aladim para ele com uma vontade poderosa. O general Foch diz que seus sentimentos ficaram tão indignados durante a Guerra Franco-Prussiana de 1870 que ele mesmo imaginou liderar um exército francês contra os alemães para a vitória. Ele disse que fez sua foto, fumou seu cachimbo e esperou. Este é um resultado da visualização com o qual todos estamos familiarizados. Uma atriz famosa escreveu um longo artigo em um dos principais jornais dominicais do último inverno,
descrevendo como ela se livrava de avoir depois a excessivo ao ver sua figura constantemente como desejava ser. Uma carta muito interessante veio até mim da esposa de um médico, enquanto eu dava aulas em Nova York. Ela começou com a esperança de que eu nunca descontinuasse minhas palestras sobre visualização, que estavam ajudando a humanidade a perceber o maravilhoso fato de que possuíam os meios de libertação dentro de si mesmos. Relatando sua própria experiência, ela disse que nasceu no East Side de Nova York, no bairro mais pobre. Desde a mais tenra infância, ela nutria um sonho de se casar com um médico algum dia. Este sonho gradualmente formou uma imagem mental estacionária. A primeira posição que obteve foi na capacidade de uma empregada doméstica na família de um médico. Deixando este lugar, ela entrou na família de outro médico. A esposa de seu empregador morreu e o médico se casou com ela, o resultado de um longo anseio imaginado. Depois disso, ela e o marido conceberam a ideia de possuir uma fazenda de frutas no sul. Eles formaram uma imagem mental da ideia e depositaram sua fé em sua realização final. A carta que ela me enviou veio de sua fazenda de frutas no sul. Sua segunda imagem mental viu a luz da materialização. Muitas cartas de natureza semelhante vêm a mim todos os dias. O seguinte é um caso que foi impresso no New York Herald em maio do ano passado. Atlantic City, 5 de maio. Ela era uma mulher idosa, e quando foi apresentada perante o juiz Clarence Goldenberg no hoje a corte policial estava tão fraca e cansada que mal conseguia ficar de pé. O juiz perguntou ao atendente do tribunal o que ela foi acusada. Roubar uma garrafa de leite, meritíssimo, repetiu o oficial. Ela pegou da porta de uma cabana no centro da cidade antes do amanhecer desta manhã. Por que você fez isso? Perguntou o juiz Goldenberg. Eu estava com fome, disse a velha senhora. Bem, você não é muito rico agora, mas você não é mais pobre. Eu tenho procurado por você por meses. Eu tenho $500 pertencendo a você da herança de um parente. Eu sou o executor da propriedade. O juiz Goldenberg pagou a multa da mulher com o próprio bolso e a acompanhou até seu escritório, onde ele entregou o legado a ela e enviou um policial para encontrá-la em um alojamento. Mais tarde soube que essa pequena mulher desejava mentalmente imaginar o $500, ignorando o tempo todo como isso poderia acontecer com ela. Mas ela manteve sua visão e fortaleceu-a com sua fé. Em uma edição da Good News Epping, havia um artigo de Addington Bruce intitulado A Enrijecendo Sua Coluna Mental. É muito instrutivo e beneficiária qualquer um a lê-lo. Ele diz, em parte, forme o hábito de dedicar alguns momentos todos os dias a pensar em seu trabalho de maneira ampla, imaginativa, como uma necessidade vital para si mesmo e um serviço útil para a sociedade. James J. Hill, o grande magnata da ferrovia, antes de começar a construir sua estrada de costa a costa, disse que fez centenas de viagens ao longo de toda a linha antes que houvesse um trilho. Dizem que ele se sentaria por horas com um mapa dos Estados Unidos antes dele mentalmente viajaria de costa a costa, assim como fazemos agora sobre sua imagem mental preenchida. Seria possível chamar sua atenção para centenas de casos semelhantes. O método de imaginar para si mesmo o que você deseja é ao mesmo tempo simples e prazeroso, se uma vez você entender o princípio dele suficientemente bem para acreditar nele. Acima de tudo, tenha certeza do que você realmente quer. Em seguida, especialize seu desejo ao longo das linhas dadas no próximo capítulo. Capítulo 6. Sugestões para fazer sua foto mental. Talvez você quer sentir que você viveu para algum propósito. Você quer estar contente e feliz, você sente que uma boa saúde e um negócio de sucesso lhe dariam contentamento. Depois de ter decidido de uma vez por todas que isso é o que você quer, você começa a imaginar-se saudável, e seu negócio tão grande sucesso como você pode naturalmente concebê-lo crescendo. Os melhores momentos para fazer a sua imagem definitiva são pouco antes do café da manhã, e novamente, antes de se aposentar à noite. Como é necessário dar-se bastante tempo,
pode ser necessário subir mais cedo do que o normal. Vá para uma sala onde você não será perturbado, medite por alguns momentos sobre o funcionamento prático da lei da visualização e pergunte a si mesmo: como as coisas sobre mim surgiram pela primeira vez? Como posso entrar mais rapidamente em contato com o meu suprimento invisível? Alguém sentiu que o conforto seria melhor expresso e experimentado sentando em uma cadeira do que no chão. Então, o começo de uma cadeira era o desejo de estar à vontade. Com isso veio a foto de uma espécie de cadeira. O mesmo princípio se aplica ao chapéu e às roupas que você veste. Vá com cuidado para o pensamento do princípio da coisa. Estabeleça-a como uma experiência pessoal, torne isso um fato para sua consciência. Então abra uma janela, faça 10 respirações profundas, e durante o tempo, desenhe um grande círculo imaginário de luz. Ao inspirar, mantendo-se no centro desse círculo de luz, veja grandes raios de luz saindo do círculo e entrando em seu corpo em todos os pontos, centralizando-se no seu plexo solar. Prenda a respiração por alguns momentos nesse ponto central do seu corpo, o plexo solar, e então expire lentamente. Ao fazer isso, mentalmente, veja raios ou sprays imaginários de luz subindo pelo corpo e descendo pelos pés. Pulverize mentalmente todo o seu corpo com essa luz imaginária. Quando você terminar o exercício de respiração, sente-se em uma confortável cadeira ereta e mentalmente saiba que existe apenas uma vida, uma substância, e essa substância de vida do universo está encontrando prazer no auto-reconhecimento em você. Repita algumas afirmações desse tipo até sentir a verdade e a realidade estimulante das palavras que você está afirmando. Então comece sua foto. Se você é completo nisso, você se encontrará na consciência profunda sob a superfície do seu próprio poder de pensamento. Se seu desejo é por um estado de consciência, ou uma posse, grande ou pequena, comece no começo. Se você quer uma casa, comece a se ver no tipo de casa que deseja. Passe por tudo, anotando atentamente os quartos, onde as janelas estão situadas, e outros detalhes que o ajudem a sentir a realidade da sua foto. Você pode mudar alguns dos móveis e olhar em alguns dos espelhos apenas para ver quão saudável, rico e feliz você olha. Passe por cima de sua foto de novo, até que você sinta a realidade disso, então escreva tudo como você viu, com a sensação de que o melhor que existe é meu. Não há limite para mim, porque minha mente é um centro de operação divina, e sua imagem é tão certa que se tornará realidade, em seu mundo físico, como o sol deve brilhar. Capítulo 7. Coisas para lembrar. Usando seu poder de pensamento para a produção de novas condições. 1. Certifique-se de saber exatamente quais condições você deseja produzir. Em seguida, analise com cuidado os resultados adicionais que a realização do seu desejo acarretará. 2. Ao deixar seu pensamento se deter sobre uma imagem mental, você está concentrando a ação criativa do espírito neste centro, onde suas forças são igualmente equilibradas. 3. A visualização traz sua mente objetiva para um estado de equilíbrio, que permite que você direcione conscientemente o fluxo do espírito para um propósito definitivamente reconhecido, e para proteger cuidadosamente seus pensamentos de incluir um fluxo na direção oposta. 4. Você deve sempre ter em mente que você está lidando com uma energia potencial maravilhosa, que ainda não é diferenciada em qualquer forma particular, e que pela ação de sua mente, você pode diferenciá-la em qualquer forma específica que desejar. Sua foto ajuda você a manter sua mente fixa no fato de que o influxo dessa energia criativa está ocorrendo. Além disso, pela sua imagem mental, você está determinando a direção que deseja que o poder criativo sensível tome e, ao fazer isso, torna a externalização da sua imagem uma certeza. 5. Lembre-se de quando você está visualizando corretamente que não há esforço extenuante para manter suas formas de pensamento no lugar. Esforço extenuante derrota seu propósito e sugere a consciência de uma força adversa a ser combatida, e isso cria condições adversas à sua imagem. 6. Mantendo sua imagem em um estado de espírito alegre,
você exclui todos os pensamentos que dispersariam ou dissipariam o núcleo espiritual de sua imagem. Porque a lei é criativa em sua ação, seu desejo imaginado é certo de realização. 7. A sétima e grande coisa a lembrar na visualização é que você está fazendo uma imagem mental com o propósito de determinar a qualidade que você está dando à substância e energia anteriormente indiferenciadas, em vez de organizar as circunstâncias específicas para sua manifestação. Esse é o trabalho do próprio poder criativo. Construirá suas próprias formas de expressão naturalmente, se você permitir, e poupará uma grande dose de ansiedade desnecessária. O que você realmente quer é expansão em uma certa direção, seja de saúde, riqueza ou não, e contanto que você a consiga, como você certamente irá, se você seguramente segurar sua imagem, o que importa se ela alcança por algum canal em que você pensou que poderia contar, ou através de alguma outra de cuja existência você não tinha ideia. Você está concentrando energia de um tipo particular para um propósito específico. Tenha isso em mente, deixe detalhes específicos cuidarem de si mesmos e nunca mencione o que você está fazendo com ninguém. Lembre-se sempre que a natureza, de sua superfície claramente visível até suas profundezas arcanas, é um vasto depósito de luz e bem inteiramente dedicado ao seu uso individual. Sua unidade consciente com o grande todo é o segredo do sucesso e quando você compreendeu isso, pode desfrutar de sua posse do todo, ou de uma parte dele, à vontade. Porque, pelo seu reconhecimento, você conseguiu e pode, cada vez mais, torná-lo seu. Nunca se esqueça de que toda coisa física, seja para você ou contra você, era um pensamento sustentado antes de ser uma coisa. O pensamento, como o pensamento, não é bom nem ruim, é ação criativa e sempre assume forma física. Portanto, os pensamentos em que você se dedica tornam-se as coisas que você possui ou não possui. Um homem veio até mim e me contou que ansiava por se casar com uma certa jovem, mas achava que não podia se dar ao luxo de seu salário ser pequeno e trabalhar incerto. Eu falei a palavra do sempre certo suprimento ilimitado e expliquei que o amor não conhece nenhum fracasso. É seu para desfrutar. Veja-se no tipo de casa que você quer. Faça a sua parte, continue amando a garota e acredite absolutamente naquilo que vive e ama em você. Alguns meses depois, os dois vieram ao meu escritório parecendo radiantes e felizes. Eu sabia que eles eram casados. A esposa disse-me: "Cara senhora Berren, estamos muito felizes porque agora sabemos como usar nosso poder de pensamento e manter nossa consciência como uma só, com tudo o que queremos. Então seja você mesmo e desfrute da vida em seu próprio caminho divino. Não tenha medo de ser o seu verdadeiro eu. Por tudo o que você quer, quer você." Capítulo 8. Por que tomei o estudo da ciência mental? Frequentemente tenho sido questionado sobre minhas razões para iniciar o estudo da ciência mental e sobre os resultados de minha pesquisa, não apenas no conhecimento de princípios, mas também na aplicação desse conhecimento para o desenvolvimento de minha própria vida. Tais indagações são justificáveis, porque quem ensina o papel de mensageiro das verdades psicológicas só pode ser convincente quando as testou no laboratório da experiência mental pessoal. Isto é particularmente verdadeiro no meu caso, como único aluno pessoal do juiz Trovard, o grande mestre em ciência mental, cujo ensinamento é baseado na relação que a mente individual leva para com a mente criativa universal, que é a doadora da vida, e a maneira pela qual essa relação pode ser invocada para assegurar expansão e expressão mais completa na vida individual. Meu impulso inicial para o estudo da ciência mental foi uma sensação avassaladora de solidão. Em toda a vida, deve haver alguma experiência de isolamento espiritual que permeie a minha vida naquele período. Não obstante o fato de que cada dia me encontrava no meio de amigos, cercado de alegria e alegria, havia uma sensação persistente de que eu estava sozinha no mundo. Eu era viúva há cerca de 3 anos, vagando de país em país, buscando paz de espírito. As circunstâncias e os arredores de minha vida eram de tal ordem que meus amigos me consideravam uma jovem extraordinariamente afortunada. Embora eles reconhecessem que eu tinha sofrido uma grande perda quando meu marido morreu,
Eles sabiam que ele tinha me deixado bem provido, livre para ir a qualquer lugar que meu prazer ditasse. No entanto, se meus amigos pudessem penetrar minhas emoções mais íntimas, eles teriam encontrado um profundo sentimento de vazio e isolamento. Esse sentimento inspirou um espírito de desassossego, que me impulsionou continuamente na busca infrutífera do lado de fora, pois aquilo que mais tarde aprendi só podia ser encontrado dentro de mim. Estudei ciência cristã, mas isso não me deu consolo, embora compreendesse plenamente o grande trabalho que os cientistas estavam realizando, e até mesmo o prazer e o privilégio de conhecer pessoalmente a Sra. Ed. Mas era impossível para mim aceitar os ensinamentos fundamentais da ciência cristã e fazer a aplicação prática dela. Quando estava prestes a abandonar a busca por contentamento e me resignar a retomar uma vida de aparente divertimento, um amigo me convidou para visitar o grande vidente professor Abdul-Baha. Depois da minha entrevista com esse homem maravilhoso, minha busca por contentamento começou a mudar. Ele havia me dito que eu iria viajar pelo mundo procurando a verdade, e, quando a encontrasse, falaria sobre a verdade. O cumprimento da declaração deste grande vidente parecia impossível. Mas foi uma medida de encorajamento e, pelo menos, indicou que minha busca anterior estava na direção errada. Eu comecei em uma maneira fraca e tateante de encontrar contentamento dentro de mim mesmo, pois ele não ensinou que eu deveria encontrar a verdade. Essa foi a grande coisa, e sobre a única coisa que eu lembro da nossa entrevista. Poucos dias depois, ao visitar o escritório de um praticante do Novo Pensamento, minha atenção foi atraída para um livro em sua mesa intitulado As Palestras de Edimburgo sobre Ciência Mental, de T. Trovard. Interessou-me ver que Trovard era um juiz da divisão aposentado do Punjab, na Índia. Eu comprei o livro, pensando que iria lê-lo naquela noite. Muitos se esforçaram para fazer a mesma coisa, apenas para descobrir, como eu, que o livro deve ser estudado para ser entendido, e centenas decidiram, assim como eu, dar-lhe atenção total. Depois de encontrar este livro de tesouros, fui ao país por alguns dias, e enquanto estava lá, estudei o volume o mais que pude. Parecia extremamente difícil, e decidi comprar outro livro de Trovard, na esperança de que seu estudo pudesse não exigir tanto esforço. Após a investigação, foi-me dito que um volume subsequente, de Dore Lectures, era muito mais simples e melhor dos dois livros. Quando eu consegui, descobri que também deve ser estudado. Levei semanas e meses para chegar a uma vaga concepção do significado do primeiro capítulo de Dore, intitulado A Entrar no Espírito dele. Quero dizer com isto que levei meses para entrar no espírito do que eu estava lendo. Mas nesse meio tempo, um parágrafo da página 26 me chamou a atenção, como se parecesse a melhor coisa que eu já havia lido. Eu memorizei e me esforcei com toda a minha alma para entrar no espírito das palavras de Trovard. O parágrafo diz: minha mente é um centro de operação divina. A operação divina é sempre para expansão e expressão mais completa, e isso significa a produção de algo além do que foi antes, algo inteiramente novo, não incluído na experiência passada, embora procedendo de uma sequência ordenada ou crescimento. Portanto, uma vez que o divino não pode mudar sua natureza inerente, ele deve operar da mesma maneira comigo, consequentemente, em meu próprio mundo especial, do qual eu sou o centro. Ele avançará para produzir novas condições, sempre antes de qualquer um que tenha ocorrido antes. Foi preciso um esforço de minha parte para memorizar esse parágrafo, mas, no esforço para esse fim, as palavras pareciam levar consigo certo estímulo. Cada repetição do parágrafo tornava mais fácil entrar no espírito dele. As palavras expressavam exatamente o que eu estava procurando. Meu único desejo era de paz de espírito. Eu achei reconfortante acreditar que a operação divina em mim poderia se expandir para uma expressão mais completa e produzir mais e mais contentamento, na verdade, uma paz mental e um grau de satisfação maior do que eu jamais conhecera. O parágrafo me inspirou ainda mais profundamente a sentir que a centelha de vida em mim poderia trazer à minha vida algo inteiramente novo.
Eu não queria obliterar minha experiência passada, mas era exatamente o que Trovard disse que não faria. A operação divina não excluiria minha experiência passada, mas sair dela traria algumas coisas novas que transcenderiam qualquer coisa que eu já tivesse experimentado antes. Meditação sobre estas declarações trouxe consigo um certo sentimento alegre. Que coisa maravilhosa seria se eu pudesse aceitar e sinceramente acreditar, além de qualquer dúvida, que essa declaração de Trovard era verdadeira. Certamente o divino não poderia mudar sua natureza inerente, e como a vida divina está operando em mim, eu devo ser divinamente habitado, e o divino em mim deve operar exatamente como opera no plano universal. Isso significava que todo o meu mundo de circunstâncias, amigos e condições acabaria se tornando um mundo de contentamento e desfrute de que eu sou o centro. Tudo isso aconteceria assim que eu fosse capaz de controlar minha mente, assim, fornecer um centro concreto em torno do qual as energias divinas poderiam jogar. Certamente valeu a pena tentar. Se Trovard tivesse encontrado essa verdade, por que não? A ideia me prendia à minha tarefa. Mais tarde, decidi estudar com o homem que havia realizado e dado ao mundo uma declaração tão grandiosa que me tirou do estado de desânimo. A dificuldade imediata foi a necessidade de aumento das finanças. Capítulo 9. Como eu atraio para mim $20.000? No laboratório da experiência em que minha recém-revelada relação com a operação divina deveria ser testada, o primeiro problema era financeiro. Minha renda era estipulada o suficiente para minhas necessidades diárias, mas não parecia suficiente para eu ir confortavelmente à Inglaterra, onde Trovard viveu e permaneceu por um período indefinido para estudar com um professor tão grande quanto deveria ser. Então, antes de perguntar se Trovard tinha alunos, ou se eu seria elegível caso fizesse isso, comecei a usar o parágrafo que havia memorizado. Diariamente, de fato, quase de hora em hora, as palavras estavam em minha mente, e minha mente é um centro de operação divina, e a operação divina significa expansão em algo melhor do que antes. Nas palestras de Edimburgo, eu havia lido alguma coisa sobre a lei da atração e, no capítulo sobre causas e condições, eu havia conseguido uma vaga ideia de visualização. Então, todas as noites, antes de ir dormir, eu fazia uma imagem mental dos desejados $20.000 que pareciam necessários para estudar com Trovard. 20 notas imaginárias de $1.000 foram contadas a cada noite no meu quarto, e então, com a ideia de impressionar minha mente com o fato de que esses $20.000 tinham o propósito de ir para a Inglaterra e estudar com Trovard, imaginei-me comprando meu bilhete de vapor, subindo e descendo pelo convés do navio de Nova York para Londres, e finalmente me vi aceito como o pupilo de Trovard. Este processo foi repetido todas as manhãs e todas as noites, sempre imprimindo mais e mais plenamente em minha mente a declaração memorizada de Trovard, e minha mente é um centro de operações divinas. Eu me esforcei para manter essa afirmação na parte de trás de minha consciência. O tempo, sem pensar em como o dinheiro poderia ser obtido. Provavelmente a razão pela qual não se pensou nos caminhos pelos quais o dinheiro poderia me alcançar era porque eu não poderia imaginar de onde os $20.000 viriam. Então eu simplesmente mantive meu pensamento firme e deixei que o poder da atração encontrasse seus próprios caminhos e meios. Um dia, enquanto caminhava pela rua, fazendo exercícios de respiração profunda, chegou o pensamento: minha mente é certamente um centro de operação divina. Se Deus preenche todo o espaço, então Deus também deve estar em minha mente, se eu quiser que esse dinheiro seja estudado com Trovard para que eu possa conhecer a verdade da vida, então tanto o dinheiro quanto a verdade devem ser meus, embora eu seja incapaz de sentir ou ver as manifestações físicas de ambos. Ainda assim, eu declarei, deve ser meu. Enquanto essas reflexões estavam acontecendo em minha mente, parecia surgir de dentro de mim o pensamento: eu sou toda a substância que existe. Então, de outro canal em meu cérebro, a resposta pareceu vir: claro, é isso, tudo deve ter seu começo em mente. A ideia deve conter em si mesma a única e principal substância que existe, e isso significa dinheiro, assim como todo o resto. Minha mente aceitou essa ideia,
e imediatamente toda a tensão da mente e do corpo foi relaxada. Havia um sentimento de absoluta certeza de estar em contato com todo o poder que a vida tem para dar. Todo pensamento de dinheiro, professor ou até mesmo minha própria personalidade, desapareceu na grande onda de alegria que varreu todo o meu ser. Eu andei sem parar, com esse sentimento de alegria aumentando e expandindo continuamente até que tudo sobre mim parecesse incandescente com a luz resplandecente. Todas as pessoas por quem passei pareciam iluminadas como eu. Toda a consciência de personalidade havia desaparecido e, em seu lugar, veio aquela grande e quase irresistível sensação de alegria e contentamento. Naquela noite, quando fiz minha foto dos $20.000, estava com um aspecto totalmente alterado. Em ocasiões anteriores, ao fazer minha imagem mental, senti que estava despertando algo dentro de mim. Desta vez não houve sensação de esforço. Eu simplesmente contei os $20.000. Então, de uma maneira muito inesperada, de uma fonte da qual eu não tinha consciência na época, parecia abrir uma possível via pela qual o dinheiro poderia chegar até mim. No começo, foi preciso muito esforço para não ficar excitado. Tudo parecia tão maravilhoso, tão glorioso, estar em contato com o suprimento. Mas Trovar não havia advertido seus leitores a manterem toda a agitação fora de si no primeiro fluxo de realização da união com o suprimento infinito e tratar esse fato como um resultado perfeitamente natural alcançado por meio de nossa demanda? Isso foi ainda mais difícil para mim do que pensar que a toda substância que existe, eu sou, ideia, sou o começo de toda forma, visível ou invisível. Assim que apareceu uma circunstância que indicava a direção pela qual os $20.000 poderiam vir, não apenas fiz um esforço supremo para considerar calmamente a direção indicada como o primeiro broto da semente que semeei no absoluto, mas deixei nenhuma pedra sobre pedra para seguir nessa direção, cumprindo assim a minha parte. Ao fazer isso, uma circunstância parecia naturalmente levar a outra, até que, passo a passo, meus $20.000 desejados estavam garantidos. Manter minha mente equilibrada e livre de excitação era meu maior esforço. Essa primeira fruição concreta de meu estudo da ciência mental, conforme exposta pelo livro de Trovard, veio de um cuidadoso acompanhamento dos métodos que ele havia delineado. Nesse sentido, portanto, não posso oferecer ao leitor melhor presente do que citar o livro de Trovard, de Edimburgo. Lectures, do qual pode derivar uma ideia completa da linha de ação que eu estava me esforçando para seguir. No capítulo sobre causas e condições, ele diz: para obter bons resultados, devemos entender adequadamente nossa relação com o grande poder impessoal que estamos usando. É inteligente, nós somos inteligentes, e as duas inteligências devem cooperar. Não devemos fugir da lei esperando que ela faça por nós o que só pode fazer através de nós, e devemos, portanto, usar nossa inteligência com o conhecimento de que ela está agindo como um instrumento de uma inteligência maior, e porque temos esse conhecimento, podemos e devemos cessar toda ansiedade quanto ao resultado final. Na prática real, devemos primeiro formar a concepção ideal de nosso objeto com a intenção definida de imprimi-lo na mente universal. É esse pensamento que tira esse pensamento da região de meras fantasias casuais e então afirma que nosso conhecimento da lei é razão suficiente para uma expectativa serena de um resultado correspondente. Portanto, todas as condições necessárias chegarão a nós na devida ordem. Podemos, então, voltar-nos para os assuntos de nossa vida cotidiana com a calma certeza de que as condições iniciais já estão presentes ou logo chegarão à vista. Se nós não os vermos imediatamente, vamos nos contentar com o conhecimento de que o protótipo espiritual já existe e esperar até que alguma circunstância apontando na direção desejada comece a se comprar. Pode ser uma circunstância muito pequena, mas é a direção e não a magnitude que deve ser levada em consideração. Tão logo o vemos, devemos considerá-lo como o primeiro surgimento da semente semeada no absoluto, e com calma, e sem excitação, quaisquer que sejam as circunstâncias que pareçam requerer, e mais tarde veremos que, por sua vez, isso acontecerá. Levar a uma circunstância adicional na mesma direção, até nos encontrarmos conduzidos, passo a passo,
a realização de nosso objeto. Desta forma, a compreensão do grande princípio da lei de abastecimento, através de experiências repetidas, nos libertará mais e mais completamente da região do pensamento ansioso e do trabalho árduo e nos levará a um novo mundo onde o emprego útil de todos os nossos poderes, mentais ou físicos, serão apenas um desdobramento de nossa individualidade nas linhas de sua própria natureza e, portanto, uma fonte perpétua de saúde e felicidade, um incentivo suficiente, certamente, para o estudo cuidadoso das leis que governam a relação entre o indivíduo e a mente universal. Na minha opinião, então, como agora, essa citação delineia o núcleo e o centro do método e da maneira de abordagem necessária para entrar em contato com o suprimento infinito. Pelo menos isso, juntamente com a afirmação anteriormente citada, minha mente é um centro da operação divina, etc., constituiu o único meio aparente de atrair para mim os $20.000. Meu esforço constante para entrar no espírito dessas declarações, e atrair para mim a quantia necessária, levou cerca de 6 semanas, ao fim das quais eu tinha no banco os $20.000 necessários. Isso poderia ser feito em uma longa história, dando todos os detalhes, mas os fatos, como já narrados, lhe darão uma ideia definitiva da condição magnética da minha mente enquanto os $20.000 estavam encontrando seu caminho para mim. Capítulo X. Como eu me tornei o único aluno pessoal de Thomas Trovard, o grande cientista mental. Tão logo a ideia de estudar com Trovard veio a mim, pedi a um amigo que o escrevesse para mim, achando que talvez meu amigo pudesse contar meu desejo em termos melhores ou mais persuasivos do que eu poderia empregar. Para todas as cartas escritas por este amigo, não recebi uma resposta. Isso era tão desencorajador que eu teria abandonado completamente a ideia de me tornar a pupila de Trovard, exceto pela experiência que tive naquele dia na rua, quando todo o meu mundo estava iluminado, e me lembrei da promessa, e todas as coisas que quiseres creia que tu recebeste e receberás. Com essa experiência em mente, minha passagem para a Inglaterra foi organizada, apesar do fato de que aparentemente minhas cartas foram ignoradas. Nós escrevemos novamente, no entanto, e finalmente recebemos uma resposta, muito cortês embora muito positiva. Trovard não levou alunos, ele não teve tempo para se dedicar a um aluno. Não obstante essa decisão definitiva, recusei-me a desanimar, por causa da lembrança de minha experiência no dia em que a luz e o pensamento chegaram a mim, e eu sou toda a substância que existe. Pareceu-me capaz de viver experiência à vontade, e com isso sempre veio uma inundação de coragem e energia renovada. Nós viajamos para Londres e de lá telegrafamos a Trovard, pedindo uma entrevista. O telegrama foi prontamente respondido, estabelecendo uma data em que ele poderia nos ver. Nessa época, Trovard morava na mansão Rouen, um lugar pouco afastado na parte sul da Inglaterra, a cerca de 30 quilômetros de uma estação de trem. Não conseguimos encontrá-lo no mapa e, com grande dificuldade, a Cook's Touring Agency, em Londres, localizou o local para nós. Havia muito pouca especulação em minha mente sobre o que Trovard diria a mim nesta entrevista. Sempre havia a sensação de que a verdade era minha, também que cresceria e se expandiria em minha consciência até que a paz e o contentamento fossem manifestações externas e internas da minha vida individual. Chegamos à casa de Trovard em meio a uma terrível tempestade, e fomos cordialmente recebidos pelo próprio Trovard, a quem descobri, para minha surpresa, ser mais o tipo de francês do que inglês. Depois soube que ele era um descendente da raça huguenote, um homem de estatura média, com uma cabeça bastante grande, nariz grande e olhos que dançavam bastante com alegria. Depois que fomos apresentados aos outros membros da família e tomamos uma xícara de chá quente, fomos convidados para a sala de estar, onde Trovard falava muito livremente de tudo, exceto meus estudos propostos. Parecia impossível levá-lo a esse assunto. Pouco antes de partirmos, porém, perguntei corajosamente: e você não reconsiderará sua decisão de ter um aluno pessoal? Desejo muito estudar com você, ao que ele respondeu, de maneira muito indiferente, que não achava que poderia dar o tempo necessário para instrução pessoal,
mas que ficaria feliz em me dar os nomes 2 ou 3 livros que ele achava que não seriam apenas interessantes, mas instrutivos para mim. Ele disse que se sentia muito lisonjeado e satisfeito por eu ter vindo dos Estados Unidos para estudar com ele, e quando saímos da pista de sua casa para o nosso carro, seus modos se tornaram menos indiferentes, um sentimento de simpatia pareceu tocar seu coração, e ele se virou para mim com a observação: "E você poderia me escrever, se quisesse, depois de chegar a Paris, e talvez, se eu tivesse tempo no outono, pudéssemos arranjar alguma coisa, embora não pareça possível agora." Não perdi tempo em seguir seu gentil convite para escrever. Minhas cartas foram prontamente respondidas, mas nunca houve uma palavra de encorajamento quanto aos meus estudos propostos. Finalmente, cerca de 2 meses depois, chegou uma carta com esta pergunta: "O que você acha que é o significado deste versículo no 21º capítulo do Apocalipse?" 16. "E a cidade fica quadrangular e o comprimento é tão grande quanto a largura, e ele mediu a cidade com a cana, 12.000 estádios." O comprimento, a largura e a altura são iguais. Instintivamente, eu sabia que minha chance de estudar com Trovar dependia da minha resposta correta a essa pergunta. A definição do verso parecia totalmente fora do meu alcance. Naturalmente, as respostas vieram à minha mente, mas eu sabia intuitivamente que elas estavam incorretas. Comecei a bombardear meus amigos eruditos e conhecidos com as mesmas perguntas. Advogados, médicos, padres, freiras e clérigos, em todo o mundo, receberam cartas minhas com essa pergunta nelas. Respostas começaram a voltar para mim, mas a intuição me disse que não estava correto. O tempo todo eu estava me esforçando para encontrar a resposta para mim, mas nenhuma resposta veio. Eu memorizei o verso para poder meditar nele. Comecei uma busca em Paris pelos livros que Trovar me recomendara e, depois de 2 ou 3 dias de busca, cruzamos o rio Sena até o Flix de Cité para entrar em algumas das livrarias de lá. Os livros estavam esgotados e esses eram os últimos lugares para encontrá-los. Finalmente chegamos a uma lojinha que os tinha. O homem tinha apenas uma cópia de cada esquerda, consequentemente o preço era alto. Enquanto protestava com o balconista, meus olhos pousaram no trabalho de um astrólogo, que, rindo, pegou-o e perguntou: "Você acha que o professor iria ler meu horóscopo?" O funcionário ficou espantado com a sugestão e respondeu: "Por que não, madame? Ele é um dos maiores astrólogos da França. Ele não lê horóscopos." Apesar dessa resposta, havia um persistente impulso dentro de mim de ir ao homem. O amigo que me acompanhou em minha busca pelos livros protestou comigo e tentou de todas as maneiras me dissuadir de ir ao famoso astrólogo, mas eu insisti. Quando chegamos ao seu consultório, achei um pouco embaraçoso pedir a ele que lesse meu horóscopo. No entanto, não havia nada a fazer senão colocar a questão. Relutantemente, o professor nos convidou para o seu estudo de papel, relutantemente, e também com impaciência, ele nos pediu para estarmos sentados. Com muita cortesia e frieza, ele me disse que não lia horóscopos. Todo o seu modo dizia, mais claramente do que as palavras, que ele desejava que partíssemos. Meu amigo levantou-se. Eu estava com uma grande perda do que fazer a seguir, porque sentia que não estava pronta para ir. A intuição parecia me dizer que havia algo para eu ganhar lá. Exatamente o que eu era incapaz de definir, então parei por um momento, para grande desgosto e constrangimento de minha amiga, quando um dos enormes gatos persas do professor pulou no meu colo. "Desça, Jack", gritou o professor. "O que isso significa?" Ele pareceu se perguntar. Então, com um interesse maior do que ele até então tinha mostrado em mim, o professor disse com um sorriso: "Eu nunca soube que o gato iria para um estranho antes, madame, meu gato implora por você. Eu também sinto interesse em seu horóscopo, e se você me der os dados, será um prazer escrever para você."
Houve um grande sentimento de felicidade em mim quando ele fez esta declaração, que ele concluiu dizendo: "Eu não sinto que você realmente se importa com o seu horóscopo." A verdade desta declaração me chocou, porque eu não me importava com um horóscopo, e não poderia dar qualquer razão pela qual eu estava deixando ele fazer isso. No entanto, disse ele, posso ligar para seus dados no próximo domingo à tarde? No domingo à tarde, na hora marcada, o professor chegou, e eu estava entregando-lhe o pedaço de papel com todos os dados do meu nascimento, etc., quando surgiu a ideia de perguntar ao professor a resposta à pergunta que Trovard me dera. O 16º verso do 21º capítulo do Apocalipse. O pensamento foi instantaneamente levado a efeito, e eu me vi perguntando a esse homem o que ele achava que esse verso significava. Sem parar para pensar, ele imediatamente respondeu: "E significa, e a cidade significa a verdade, e a verdade é não invertível, cada lado do qual você se aproxima é exatamente o mesmo." Intuitiva e indubitavelmente, reconheci essa resposta como sendo a verdadeira, e minha alegria não conhecia limites, porque tinha certeza de que com essa resposta correta em minha posse, Trovard me aceitaria como sua pupila no outono. Quando o grande astrólogo estava partindo, expliquei-lhe tudo sobre meu desejo de estudar com Trovard, como eu viera de Nova York com esse propósito expresso, aparentemente em vão, até que a resposta a essa pergunta de teste me foi dada por ele. Ele estava muito interessado e fez muitas perguntas sobre Trovard, e quando perguntado se gostaria de me enviar sua conta, ele respondeu sorrindo: "Deixe-me saber se o grande Trovard aceita você como seu pupilo", e me deu boa tarde. Corri para o meu quarto para enviar um telegrama a Trovard, dando a minha resposta à pergunta do verso 16 do 21º capítulo do Apocalipse. Houve uma resposta imediata de Trovard, que disse: "E sua resposta está correta. Estou começando um curso de palestras sobre a Grande Pirâmide em Londres. Se você quiser atendê-los, terá prazer em tê-lo, e depois, se ainda desejar estudar comigo, acho que pode ser providenciado." Ao receber essa resposta, os preparativos foram imediatamente feitos para deixar Paris para Londres. Eu participei de todas as palestras, recebendo muitas instruções deles, após o que foram feitos arranjos para meus estudos com Trovard. 2 dias antes de partir para Cornualha, recebi a seguinte carta de Trovard, indicando claramente a linha de estudo que ele me deu. 31 Santanvic Road, W. Kensington, Inglaterra. Amor da Sra. B. Rain. Acho melhor escrever-lhe algumas linhas em relação aos estudos propostos comigo, pois lamentaria que você ficasse mal e, portanto, sofresse algum desapontamento. Eu estudei o assunto agora por vários anos, e tenho um conhecimento geral das principais características da maioria dos sistemas que, infelizmente, ocupam a atenção em muitos círculos. Atualmente, como a teosofia, o tarô, a cabala e os eu não hesito em dizer que, para o melhor de meu julgamento, todos os tipos e descrições do chamado estudo oculto estão em oposição direta à verdadeira verdade que dá vida e, portanto, você não deve esperar nenhum ensinamento sobre isso. Linhas como estas. Hoje ouvimos muito sobre a iniciação, mas, acredite em mim, quanto mais você tenta se tornar um iniciado, mais você se afasta da vida. Falo depois de muitos anos de cuidadoso estudo e consideração quando digo que a Bíblia e sua revelação de Cristo é a única coisa que realmente vale a pena estudar, e esse é um assunto grande o suficiente em toda a consciência, abrangendo nossa vida exterior e de preocupações cotidianas, e também as fontes internas de nossa vida e tudo o que podemos em termos gerais conceber a vida no invisível depois de adiar o corpo na morte. Você expressou um grau muito grande de confiança em meu ensino, e se sua confiança é tal que você deseja, como você diz, colocar-se inteiramente sob minha orientação, eu só posso aceitar isso como uma responsabilidade muito séria, e deveria ter que peço-lhe que exiba essa confiança, recusando-se a olhar para os chamados a mistérios, como eu o proibiria de investigar. Falo por experiência própria, mas o resultado será que muito do meu ensino parecerá muito simples, talvez até certo ponto dogmático,
e você dirá que já ouviu muito sobre isso antes. Fé em Deus, oração e adoração, aproximação ao Pai através de Cristo, tudo isso é, em certo sentido, familiar a você, e tudo o que posso esperar é, talvez, lançar um pouco mais de luz sobre esses assuntos, para que possam se tornar para você, não apenas palavras tradicionais, mas apresentar fatos vivos. Fui assim explícito, pois não quero que você tenha qualquer desapontamento, e também devo dizer que nosso chamado curso de estudo será apenas conversas amistosas nos momentos em que pudermos nos adaptar, ou você vem à nossa casa, ou eu para o seu, como pode ser mais conveniente no momento. Além disso, vou lhe emprestar alguns livros que serão úteis, mas são muito poucos, e em nenhum sentido, ocultos. Agora, se tudo isso coincidir com suas ideias, certamente ficarei feliz em vê-lo em Juan Manor, e você descobrirá que os moradores de lá, embora poucos, são muito amigáveis e o bairro é muito bonito. Mas, por outro lado, se você sentir que quer alguma outra fonte de aprendizado, não se importe em dizer isso, só você nunca encontrará nenhum substituto para Cristo. Acredito que você não se importe com o fato de eu escrever assim, mas não quero que você vá até a Cornualha e fique desapontado. Com os melhores cumprimentos, atenciosamente. Capítulo X. Como trazer o poder da sua palavra para a ação. Em cada palavra que você usa, há um germe de poder que se expande e se projeta na direção que sua palavra indica e, finalmente, se desenvolve em expressão física. Por exemplo, você deseja a consciência da alegria. Repita a palavra alegria secretamente, persistente e enfaticamente. A repetição da palavra alegria estabelece uma qualidade de vibração que faz com que o germe da alegria comece a se expandir e se projetar até que todo o seu ser esteja cheio de alegria. Isso não é uma mera fantasia, mas uma verdade. Uma vez que você experimenta esse poder, você irá diariamente provar a si mesmo que esses fatos não foram fabricados para se adequar a uma teoria, mas a teoria foi construída pela observação cuidadosa dos fatos. Todos sabem que a alegria vem de dentro. Ninguém pode dar a você. Outro pode lhe dar motivo de alegria, mas ninguém pode ser feliz para você. A alegria é um estado de consciência e a consciência é puramente mental. Trovard diz que as faculdades mentais sempre trabalham sob algo que as estimula, e esse estímulo pode vir de fora, através dos sentidos externos, ou de dentro, pela consciência de algo não perceptível no plano físico. O reconhecimento desta fonte interior de estímulo permite-lhe trazer para a sua consciência qualquer estado que deseje. Uma vez que uma coisa lhe pareça normal, é certamente sua, através da lei do crescimento e da atração, como é seu saber adicional. Depois de ter aprendido o uso de figuras. Esse método de repetir a palavra torna a palavra em todo o seu significado ilimitado, porque as palavras são a personificação dos pensamentos, e o pensamento é criativo, nem boa nem má, simplesmente criativa. Esta é a razão pela qual a fé se acumula e o medo destrói. Somente acredite, e todas as coisas são possíveis para você. É a fé que lhe dá domínio sobre todas as circunstâncias adversas ou condições. É a sua palavra de fé que liberta você, não fé em qualquer coisa ou ato específico, mas fé simples em seu melhor eu de todas as maneiras. É este poder criativo sempre presente no coração da palavra que torna a sua saúde, a sua paz de espírito e a sua condição financeira uma reprodução do seu pensamento mais habitual. Tente acreditar e entender isso, e você se encontrará mestre de todas as circunstâncias ou condições adversas, pois você se tornará um príncipe do poder. Capítulo 12. Como aumentar sua fé? Mas você pergunta, como posso falar a palavra da fé quando tenho pouca ou nenhuma fé? Todo ser vivo tem fé em algo ou em alguém. Fé é aquela qualidade de poder que dá à energia criativa uma vitalidade correspondente, e a vitalidade na palavra de fé que você usa faz com que ela tome a forma física correspondente. Mesmo o medo intenso está vivo com fé. Você tem medo da varíola porque acredita que é possível contrair
Você tem medo da pobreza e da solidão porque acredita que elas são possíveis para você. É a fé que compreende que toda a criação teve seu nascimento no ventre das palavras pensamento, que lhe dá domínio sobre todas as coisas, seu eu menor incluído, e esse sentimento de fé é aumentado e intensificado pela observação do que ele faz. Sua observação constante deve ser do seu estado de consciência quando você o fez, não quando você esperava, mas temia que fosse bom demais para ser verdade. Como você se sentiu naquele momento em que simplesmente teve que entrar em um estado de espírito melhor e fez, ou teve que ter uma certa coisa e conseguiu? Viva essas experiências de novo, mentalmente, até que você realmente se sinta em contato com o eu que sabe e faz, e então o melhor que existe é o seu. Capítulo 13. A recompensa do aumento da fé. O seu desejo de ser o seu melhor expandiu a sua fé na fé do universo que não conhece o fracasso e o levou à percepção consciente de que você não é uma vítima do universo, mas parte dele. Consequentemente, você é capaz de reconhecer que existe dentro de si mesmo o que é capaz de fazer contato consciente com a lei universal, e permite que você pressione todas as leis particulares da natureza, visíveis ou invisíveis, para atender à sua demanda ou desejo particular. Assim, você se encontra mestre, não um escravo, de qualquer situação. Trovar nos diz que este domínio deve ser realizado pelo conhecimento, e o único conhecimento que proporcionará esse propósito em toda a sua imensa densidade é o conhecimento do elemento pessoal no espírito universal, e sua reciprocidade à nossa própria personalidade. Em outras palavras, as palavras que você pensa, a personalidade que você sente ser, são todas reproduções em miniatura de Deus, ou Espírito Universal especializado. Todos os seus pensamentos de palavras eram formas de palavras de Deus antes de serem suas. As palavras que você usa são os instrumentos, canais, pelos quais a energia criativa toma forma. Naturalmente, este poder criativo sensível só pode reproduzir de acordo com o instrumento pelo qual ele passa. Todas as decepções e fracassos são o resultado de tentar pensar uma coisa e produzir outra. Isso é tão impossível quanto o uso de um ventilador elétrico para fins de iluminação, ou para a água passar por um tubo torto em linha reta. A água deve tomar a forma do tubo através do qual ela flui. Ainda mais verdadeiramente, essa substância sensível e invisível deve reproduzir externamente a forma da palavra pensamento através da qual ela passa. Esta é a lei da sua natureza. Portanto, segue logicamente, como um homem pensa, ele também é. Assim, quando seu pensamento ou forma de palavra está em correspondência com o eterno movimento construtivo e avançado da lei universal, então sua mente é o espelho no qual o poder infinito e a inteligência do universo se vê reproduzido, e sua vida individual se torna uma só. De harmonia. Capítulo 14. Como fazer a natureza responder a você? Deve-se ter sempre em mente que existe uma inteligência e poder em toda a natureza e em todo o espaço, que é sempre criativo e infinitamente sensível e responsivo. A capacidade de resposta de sua natureza é dupla, é criativa e passível de sugestão. Uma vez que o entendimento humano capta esse fato tão importante, percebe a simplicidade com que a lei da vida supre todas as suas demandas. Tudo o que é necessário é perceber que a sua mente é um centro da operação divina e, consequentemente, contém aquilo em si que aceita sugestões e espera que toda a vida responda ao seu chamado. Então você encontrará sugestões que tendem ao cumprimento de seu desejo vindo a você, não apenas de seus semelhantes, mas também das flores, da grama, das árvores e das pedras, que lhe permitirão satisfazer o desejo do seu coração, se você age sobre eles em confiança neste plano físico. Fé sem obras está morta, mas faith with works deixa você absolutamente livre. Capítulo 15. Fé com as obras. O que foi realizado. Disse de Tyson, o grande milionário australiano, que a sugestão de a fazer a terra do deserto da Austrália florescer como a rosa veio até ele de um modesto pequeno violeta australiano enquanto trabalhava como um homem da mata por algo como 3 shillings por dia.
Ele costumava achar essas pequenas violetas amistosas crescendo em certos lugares na floresta, e algo na flor tocava algo semelhante a si mesmo na mente de Tyson. Ele se sentava ao lado de seu beliche à noite e se perguntava como as flores e a vida vegetal poderiam ter a oportunidade de se expressar na terra desértica da Austrália. Sem dúvida, ele percebeu que levaria muito tempo economizar dinheiro suficiente para colocar valas de irrigação nas terras desérticas, mas seu pensamento e sentimento asseguravam que isso poderia ser realizado, e se isso pudesse ser feito, ele poderia fazê-lo. Se houvesse um poder dentro de si que fosse capaz de capturar a ideia, então deveria haver um poder responsivo dentro da própria ideia, que poderia se colocar em uma manifestação física prática. Ele pôs de lado resolutamente todas as questões sobre os meios e meios específicos que seriam empregados em trazer seu desejo para a manifestação física, e simplesmente manteve seu pensamento centrado na ideia de fazer cercas e ver flores e grama onde não existia naquela época. Como a capacidade de resposta do poder criativo reprodutivo não se limita a qualquer condição mental da mente, sua meditação habitual e sua imagem mental liberam suas ideias para vagar infinitamente e atraem para si outras ideias de natureza afim. Portanto, não era necessário que Tyson esperasse até que ele economizasse de seus 3 shillings por dia dinheiro suficiente para irrigar a terra, para ver suas ideias e desejos preenchidos, pois suas ideias encontraram outras ideias no mundo financeiro que estavam sintonizadas com simpatia com eles mesmos, e as portas das finanças foram rapidamente abertas. Todas as instituições de caridade são mantidas sob o princípio da capacidade de resposta da vida. Se isso não fosse verdade, ninguém se importaria em dar, simplesmente porque outro precisava. A lei da demanda e oferta, causa e efeito, nunca pode ser quebrada. As ideias atraem para si mesmas ideias afins. Às vezes eles vêm de uma flor, de um livro ou do invisível. Você está decidido a uma ideia não completamente completa quanto às formas e meios de realização, e eis que vem uma outra ideia, de que ninguém pode dizer onde encontrar um alojamento amigável com a sua ideia, uma ideia atraindo outra, e assim por diante, até que seus desejos sejam fatos físicos. Você pode sentir a necessidade de melhorar suas finanças e imaginar como esse aumento será produzido, quando, de repente, parece surgir dentro da própria ideia a percepção de que tudo, até mesmo o dinheiro, teve seu nascimento no pensamento, e seus pensamentos mudam de curso. Você simplesmente mantém a afirmação ou afirmação de que o melhor, e tudo o que existe, é seu. Desde que você é capaz de capturar ideias do infinito através do instrumento de sua intuição, você deixa sua mente repousar sobre esse pensamento, sabendo muito bem que este mesmo pensamento responderá a si mesmo. Sua inibição de todas as dúvidas e ansiedades permite que as ideias tranquilizadoras se estabeleçam e atraiam para elas ideia a eu posso e a eu quero, que gradualmente se transformam na forma física do desejo em sua mente. Nos usos conscientes do poder universal para reproduzir seus desejos em forma física, 3 fatos devem ser levados em conta. Primeiro, todo o espaço é preenchido com um poder criativo. Segundo, esse poder criativo é passível de sugestão. Terceiro, só pode funcionar por métodos dedutivos. Como Trovar nos diz, este último é um ponto extremamente importante, pois implica que a ação do poder criador sempre presente não é de modo algum limitada por precedentes. Funciona de acordo com a essência do espírito do princípio. Em outras palavras, este poder universal toma a sua direção criativa da palavra que você dá. Uma vez que o homem perceba essa grande verdade, o caráter com o qual esse poder sensível e reprodutivo é investido torna-se a mais importante de todas as suas considerações. É a lei invariável do princípio da vida criativa que é como um homem pensa em seu coração, ele também é. Se você percebe a verdade de que o poder criativo pode ser para você apenas o que você sente e pensa que é, está disposto e capaz de atender às suas demandas. Trovar diz: se você acha que seu pensamento é poderoso, seu pensamento é poderoso. Como um homem pensa em seu coração, assim é ele é a lei da vida,
e o poder criativo não pode mais mudar essa lei do que um espelho comum pode refletir de volta para você uma imagem diferente do que o objeto que você tem diante dela. Como você pensa, o mesmo acontece com você não significa a como você diz às pessoas que pensa, ou a como você gostaria que o mundo acreditasse que você pensa. Isso significa seus pensamentos mais íntimos, aquele lugar onde ninguém além de você sabe. Ninguém pode conhecer o Pai salvar o Filho, e a ninguém pode conhecer o Filho, mas o Pai. Somente o Espírito criativo da vida sabe o que você pensa até que seus pensamentos se tornam fatos físicos e se manifestam. Sim, seu corpo, seu cérebro ou seus assuntos. Então todo mundo com quem você entra em contato pode saber, porque o Pai, a energia criativa inteligente que ouve em segredo os seus pensamentos mais secretos, recompensa você abertamente e reproduz seus pensamentos na forma física. Como você pensa, é nisso que você se torna deve ser mantido no fundo de sua mente constantemente. Isto é observar e orar sem cessar, e quando você não está se sentindo bem fisicamente, ore. Capítulo 16. Sugestões sobre como orar ou perguntar, acreditando que você já recebeu. Pensamento científico. Pensamento positivo. Sugestões para aplicação prática. Tente, através do pensamento cuidadoso, positivo, entusiasta, embora não extenuante, perceber que a substância invisível da vida, indescritível, preenche todo o espaço, que sua natureza é inteligente, substância indiferenciada. Às 5 da manhã é a melhor hora para entrar nesse tipo de meditação. Se você se aposentar cedo todas as noites durante um mês e antes de adormecer, impressione firmemente em sua mente subjetiva a afirmação: "E meu Pai é o governante de todo o mundo e está expressando seu poder de direção através de mim." Você descobrirá que a substância da vida toma forma em seus moldes de pensamento. Não aceite a sugestão acima simplesmente porque ela é dada a você. Pense nisso com cuidado até que a impressão seja feita em sua própria mente subconsciente com compreensão. Levante-se todas as manhãs, como foi sugerido antes, às 5 horas, sente-se em uma sala silenciosa em uma cadeira de espaldar reto e pense na afirmação da noite anterior, e você perceberá e será capaz de colocar em prática o seu principado. Poder com a realização até certo ponto, pelo menos, que sua mente realmente é um centro através do qual toda a energia criativa e poder existe, está tomando forma. Oração científica. O princípio subjacente à oração científica. Em oração por uma mudança de condição física, mental ou financeira, para si ou para outrem, tenha em mente que a necessidade fundamental da resposta à oração é a compreensão da afirmação científica. Pergunte, acreditando que você já recebeu, e você receberá. Isso não é tão difícil quanto parece na superfície, uma vez que você percebe que tudo tem sua origem na mente e aquilo que você procura externamente, você já possui. Ninguém pode pensar um pensamento no futuro. Seu pensamento de uma coisa constitui sua origem. Assim sendo, a forma de pensamento da coisa já é sua tão logo você pensa. Seu reconhecimento constante dessa posse do pensamento faz com que o pensamento se concentre, se condense, se projete e assuma a forma física. Para ficar rico através da criação. O reconhecimento ou a concepção de novas fontes de riqueza é a aspiração mais elevada que você pode ter em seu coração, pois ela pressupõe e implica a promoção de todos os objetivos nobres. Itens a serem lembrados sobre a oração por si mesmo ou por outra pessoa. Lembre-se de que aquilo que você chama de tratamento ou oração não é, em nenhum sentido, hipnose. Nunca deve ser seu esforço tomar posse da mente do outro. Lembre-se de que nunca deve ser sua intenção fazer-se acreditar naquilo que você sabe ser falso. Você está simplesmente pensando em Deus ou na primeira causa com o entendimento de que, se algo é verdade, existe uma maneira pela qual é verdade em todo o universo. Lembre-se que o poder do pensamento funciona por princípios absolutamente científicos. Esses princípios são expressos na linguagem da declaração. Como um homem pensa em seu coração, ele também é.
Esta declaração contém um mundo de sabedoria, mas o reconhecimento constante do homem e a aplicação cuidadosa da declaração em si é necessária para trazê-la para uso prático. Lembre-se de que os princípios envolvidos em ser como pensamos em nosso coração são elucidados e revelados pela lei, como você semeia, então você colherá. Lembre-se de que você tem a liberdade de escolher exatamente o que você vai pensar, o que a posse de pensamento você afirma e reivindica, constitui o presente de Deus para você. Mostra como a primeira causa dotou todo homem com o poder e a capacidade de trazer para o seu ambiente pessoal o que quer que ele escolha. Causa e efeito em referência à obtenção. Se você plantar uma cor, você obtém um oque. Se você semear um grão de milho, você colhe um caule e muitos grãos de milho. Você sempre obtém a manifestação daquilo que, consciente ou inconscientemente, afirma e reivindica, habitualmente declara e espera, ou, em outras palavras, como sente. Portanto, semeie as sementes de eu sou, eu devo fazer. Eu posso fazer, eu vou fazer. Realize. Por que você tem que fazer? Que porque você deve, você pode fazer. Porque você pode fazer, você faz. A manifestação dessa verdade, mesmo que em um pequeno grau, lhe dá a compreensão indiscutível de que o dominion é seu direito característico. Você é um herdeiro da primeira causa, dotado de todo o poder que ele possui. Deus te deu tudo. Tudo é seu, e você sabe que tudo o que você precisa fazer é estender a mão mental e tomá-lo. Esta fórmula pode servir como um padrão para moldar sua própria oração ou afirmação em Deus para o benefício do outro ou de você mesmo. Se por outro lado, você fala o nome cristão da pessoa que deseja ajudar, em seguida, descarte sua personalidade inteiramente de sua consciência. Intensifique seu pensamento meditando sobre o fato de que existe em você o que encontra o caminho, que é a verdade e é a vida. Você está afirmando este fato, acreditando que desde que você está pensando isso, já é seu. Tendo levantado seu sentimento para a ideia central desta meditação, você examina sua própria consciência e vê se há algo diferente de Deus. Se houver algum sentimento de medo, preocupação, malícia, inveja, ódio ou ciúme, volte em sua meditação para purificar seu pensamento através da afirmação de que o amor e a pureza de Deus preenchem todo o espaço, incluindo o seu coração e alma. Reconcilie seu pensamento com o amor de Deus, lembrando sempre que você é feito na imagem e semelhança de amor. Mantenha este pensamento purificador em mente até sentir que libertou inteiramente a sua consciência de todos os pensamentos e sentimentos que não sejam de amor e unidade com toda a humanidade. Então, se as negações não o perturbarem, negue tudo o que é diferente da manifestação desejada. Isso realizado, você quase sobrepor sua negação com o pensamento afirmativo de que você é feito na imagem e semelhança de Deus, e já tem seu desejo cumprido em sua forma pensamento original. Encerramento da oração. A oração como método de pensamento é um uso deliberado da lei que lhe dá o poder de dominar sobre tudo o que tende, de alguma forma, a dificultar sua perfeita liberdade. Você foi dado a vida que você pode apreciá-lo mais e mais plenamente. O firme reconhecimento desta verdade faz com que você se declare um príncipe de poder. Você reconhece, aceita e usa este poder como o filho do rei, e em si dominion é seu verdadeiro. Então, quando você sentir a luz dessa grande verdade inundando sua consciência, abra os portões de inundação de sua alma em sinceros elogios, porque você tem o entendimento de que o Criador e sua criação são um, também que o Criador está continuamente criando através de sua criação. Encerre seu tratamento com a feliz certeza de que a oração que se cumpre não é uma forma de súplica, mas um habitual constante, afirmando que o Criador de toda a criação está operando especificamente através de mim, portanto. O trabalho deve ser feito perfeitamente. A sua mente é um centro de divina operação. Sugestões para aplicação e prática. A cada 5 minutos dado à leitura e estudo das teorias da ciência mental, passe 15 minutos no uso e aplicação dos conhecimentos adquiridos.
1. Gaste 1 minuto a cada 24 horas para conscientemente pensar sobre a especificação que deve ser observada para que suas orações sejam atendidas. 2. Pratique o reconhecimento constante da posse de pensamento desejável por 2 períodos de 15 minutos cada, todos os dias. Não apenas dedique tempo a cada período para ver quanto tempo você pode manter uma determinada concepção antes de sua visão mental, mas também mantenha um registro escrito da nitidez com a qual você experimenta sua imagem mental. Lembre-se de que seus sentidos mentais são tão variados e treináveis quanto os físicos. 3. Passe 5 minutos todos os dias entre as 12 horas e 1 hora com uma pesquisa mental para novas fontes de riqueza.